Paz do Senhor, gente. Deixa eu só enviar o convite aqui para alguns irmãos que essa hora eles não não esperam que eu esteja gravando. Olha, glória a Deus. Que o Senhor nessa. Pronto, tá bom. É muita gente para mandar o convite. E se a gente for, eu vou passar o resto da tarde mandando convite, né? A paz do Senhor, que Deus abençoe os irmãos. Hoje eu decidi gravar mais cedo, fazer a live mais cedo, porque eu estou tendo aula novamente, né, da faculdade. E são aulas online, eu tenho que estar presente, né, na sala, é pelo Zoom. E tem dia que as aulas vão até 9, 10 e tem muita atividade. Aí eu tô correndo um pouco esses dias, irmãos. E esse frio, né, abençoado que tá aqui em São Paulo, ainda bem que hoje deu uma melhorada. Mas é esfriar, o corpo da gente já sente. Eu também estava muito acostumada com o calor do Mato Grosso já, né? Lá muito quente mesmo. Aí a gente chega em São Paulo, frio. Então assim, até o corpo se adaptar, né? Você sente um pouco. Mas eu louvo a Deus. Eu estava assim, eu tenho muita coisa para fazer nessa tarde. Mas eu estava uma inquietação que parece que enquanto a gente não faz algo, a gente não consegue fazer o resto direito em casa. Porque hoje eu passei o dia, eu comecei uma coisa e não terminei, comecei outra e não terminei. E eu disse, Senhor, me ajuda. Eu vou meditar numa palavra, vou orar, porque eu sei que depois meu trabalho vai render. Não é? E eu pensando nisso, irmãos, nessa tarde, assim são as coisas para o Senhor, não é? Quando a gente serve ao Senhor, quando a gente se preocupa com as coisas do Senhor, Ele cuida das nossas, não é? Por isso que é bom colocar Deus como nossa prioridade, como centro da nossa vida. Então já nessa tarde eu já quero te dizer que convido o Senhor, né, para o teu lar, para os teus negócios, né? Estou um pouco gripada, mas Deus é bom, viu? Mas assim, que nessa tarde o Senhor seja o centro, né, em tua vida, seja esse tudo. Porque quando a gente convida, como eu disse, o Senhor, as demais coisas começam a fluir. Né? E eu inquieta, eu disse, Senhor, hoje eu nem os pratos daquela pia vou conseguir terminar de lavar. Então é melhor eu parar um pouco, né? Tirar tempo para ti. É por isso, irmãos, também que o dia tem 24 horas, né? É muito tempo para a gente. Tira uma hora, uma hora para sentar e conversar com o Senhor. Meia hora, 20 minutos, 5 minutos já são suficientes, né? Para que Deus faça grande coisa em nossa vida. Imagina aí, 7 dias na semana. Começa assim, a investir, né? Abre uma poupança no céu e todo dia tu investe 5 minutos do teu tempo nessa poupança. E tu verás que no fim do mês vai ter rendido mais do que o dinheiro se tu tiver algum no banco. Não é? Porque quem investe no Senhor, irmãos, jamais volta de mão vazia, né? Dificilmente Deus te deixará de mãos assim abanando. Então investe. Às vezes 5 minutos não é nada,
A gente perde tanto tempo com tanta coisa, né? E eu parei e hoje eu disse, meu Deus, eu estou tão agoniada, assim, com tanta coisa para resolver, para fazer. Mas coisa boa é descansar no Senhor, não é? Porque para tudo se tem um jeito, irmãos. Então, assim, Deus é fiel nessa tarde. E eu louvo a Deus por mais um dia, por mais uma semana. Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando, né? Que Deus te guarde, guarde teu lar, tua família, não é? Que o Senhor te dê vitória, que nesse dia o Senhor te faça descansar em meio às tempestades, né? As situações que talvez você esteja assim se deparando, olhando, procurando solução sem encontrar, né? Então, assim, que nesta tarde você possa encontrar no Senhor esse consolo, esse descanso, né, para a tua alma, para teu coração. Que o Senhor nesta tarde possa repreender também toda perturbação, toda inquietação, não é? Todo medo, né? Que nessa tarde o Senhor assim te dê segurança, te dê paz, porque é essa a palavra que o Senhor colocou em meu coração para a gente meditar, viu? E Deus abençoe a irmã Rita, a irmã Célia, a irmã Alexandra, a Angeli, a irmã Marta, a irmã Luciana lá de Quipapá, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, o irmão Gesiel. Deixa eu dar o Carlos, Deus te abençoe, Carlos. A irmã Luziane, também lá do Maranhão. A Lucélia, minha cunhada. Irmã Marta, já falei. Deixa eu só. Irmão Gilberto, eu não sei se é o pastor. A Natália, a Ana Rosa, o Felipe. Olha, irmãos, a palavra que eu vou falar nesta tarde para a nossa meditação, eu vou começar a pregar nela, irmã Isabel, antes de ler. A Bíblia diz assim, que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é isso? Então, assim, olha, nessa tarde, confia no Senhor, né? Não dá ouvido assim à voz do inimigo não, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor nos chamou para sermos vitoriosos, viu? Tem coisas, tem palavras que o Senhor coloca assim em meu coração que eu fico às vezes sem saber como expressar, sem saber como explicar, né? Sem saber como colocar em palavras aquilo que Deus colocou em meu coração. Mas a Bíblia ela é maravilhosa e ela tem resposta e solução para tudo. E eu estava hoje meditando assim, né, que a Bíblia nos ensina também que o Senhor ele aperfeiçoa a obra que ele começou. Quando o Senhor diz que está aperfeiçoando, é diferente de Deus dizer assim, eu estou começando. Porque se Deus fala que está começando uma obra, então ele vai começar uma obra. É como uma casa que vai ser começada pelo alicerce, né? Pela base. Mas quando Deus diz que está aperfeiçoando algo, é algo que já está pronto. É como uma casa que está pronta e Deus está passando uma tinta por dentro, uma tinta por fora, não é? Hoje tem diversos tipos de tinta, tem umas tintas tão maravilhosas que você passa na parede e nem suja. Não é assim? Assim é o crente nas mãos do Senhor. É como um vaso que a cada dia o Senhor vai aperfeiçoando. Então, preste atenção naquilo que Deus fala, não é? Hoje eu estava pensando, meditando nessa palavra aqui, pensando. Digo, eu não sei você, mas quem anda de bicicleta sabe disso. Eu aprendi a andar de moto muito cedo. Passou 7 anos sem eu pegar em moto. Amém, irmã Ivone? E quando eu fui fazer as aulas para tirar a carteira, eu não tinha aquela habilidade, né? Mas eu sabia onde ligar tudo da moto. Então tem coisas na nossa vida que a gente não esquece, não é? Não esquece, o tempo passa, você não tem aquela habilidade, até porque você vai chegando numa idade que não é mais a mesma coisa. Mas esquecer, assim é os ensinamentos do Senhor, irmãos. Deus vai aperfeiçoando a obra dele em nós.
Então tem coisas que dizer que você não sabe fazer, você sabe fazer. Porque você já faz há muito tempo. Então, assim, por mais que a gente não tenha, como diz as pessoas, né, o macete, a habilidade, mas o Senhor, Ele vai aperfeiçoando. A cada dia vai nos fazendo assim, vai nos ensinando, não é? A termos a habilidade naquilo que Ele já nos deu, que é aquilo que Ele já nos ensinou. E o que é que eu quero dizer com isso nessa tarde? Irmão, porque se Deus te ensinou a louvar, então louva. Porque tem gente que abre a boca e diz assim, não, eu não sei, sabe, porque Deus te ensinou. Agora, o Senhor vai aperfeiçoar a obra dele em ti, não é? Mas dizer que não sabe, dizer que não, irmãos, você sabe sim. Então, assim, tem coisas que esses dias alguém me fez uma pergunta e disse, ô irmã Edna, você está assim? Eu digo, não. Eu nunca, irmão, sento para pregar a palavra sem que Deus não tenha me dado algo. Ainda que eu não saiba como lidar. Como eu digo, às vezes eu não sei como expressar aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Mas dizer que eu não sei, eu estaria mentindo para o Senhor. Há muitos anos que Deus me faz já pregar a palavra. Então dizer que eu não sei, mentira, eu sei. Mas eu preciso de habilidades, que o Senhor vá aperfeiçoando a palavra, né, em minha vida a cada dia, como também na sua. Então, nessa tarde, o Senhor quer aperfeiçoar a obra que Ele começou nas nossas vidas, viu? Então, assim, Deus, Ele é bom e fiel. Outra coisa que eu vou pregar aqui, mas eu já quero te falar, né, vou pregar sobre a armadura de Deus. Vamos ver lá em Efésios capítulo 6, né, e os versículos do 13 ao 17. E eu já quero ir te falando, né, nessa tarde assim, que vai se revestindo, né, dessa armadura de Deus, para que Deus, a cada dia que passe, vá aperfeiçoando em ti a obra que Ele tem na tua vida. Porque o Senhor é bom, né? E, assim, às vezes eu tenho umas atitudes que alguém pode até não concordar, mas, assim, eu procuro ser sincera em tudo que eu faço, com as pessoas e com o Senhor, irmãos. Porque às vezes, esses dias eu fui pregar em um determinado lugar. Jesus, cadê minha água? Daqui a pouco eu pego um pouco de água. E quando eu subi para pregar, isso aqui nessa tarde é para alguém, viu? Eu vou ler a palavra, mas essa palavra é para uma pessoa que está ouvindo, viu? Eu fui pregar. E quando eu subi, eu estava em casa, Deus me mostrou toda a história. Eu nem sabia quem está naquela igreja. Eu não sabia. Mas Deus colocou a palavra em meu coração, eu parei, eu meditei. E o Senhor disse, olha, tu vai falar sobre isso. E eu fui. Quando eu cheguei na igreja, que eu subi para pregar, que eu abri a Bíblia, que eu comecei a falar, sumiu tudo da minha mente. Parecia que eu não sabia um versículo mais da Bíblia, né? Assim, sumiu. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele é muito astuto, ele é terrível. Ele quer roubar da gente, irmãos, aquilo que Deus já nos deu. E muitas vezes nos fazer acreditar que a gente não tem, não é? E ali, num momento, eu fiquei... que eu disse, Senhor, vem aqui. Aí Deus, na hora, me lembrou do sangue dele. E o Senhor colocou no meu coração e disse, clama pelo meu sangue. E ali eu clamei. O sangue de Jesus tem poder, né? E aquilo caiu por terra. Algo voltou ao normal novamente. E Deus trouxe à minha mente de novo aquilo que eu deveria falar, né? E eu fiquei depois, cheguei em casa e fui orar. Senhor, assim, como o inimigo, ele é terrível, não é?
Mas a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor, ele nos deu armas, não é? O Senhor assim nos ensinou a como a gente deve assim nos proteger, nos defender, viu? Então, nesta tarde, o Senhor quer tratar com vidas da estratégia, a armadura do Senhor para vencer as astúcias do inimigo, porque é isso que fala essa passagem em Efésios, que o apóstolo Paulo, né, ensinava. E vamos ler para você entender. Deixa eu só pegar um pouco de água, irmãos, que daqui a pouco a voz para. Só um minuto. E assim, olha, a Bíblia diz, vamos ler aqui, rapidinho. Orem por mim, pela minha saúde, para que Deus me dê saúde. Viu? Porque o Senhor é bom. Ó, no capítulo 6 de Efésios, né? O apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo falando sobre os pais e sobre as crianças, né? Sobre os filhos, que essa semana eu até dei uma palavra em cima desse assunto, e hoje eu estava aqui olhando maravilhada, como Deus assim fala conosco e confirma a palavra dele, né? Na nossa vida, no nosso coração. Depois ele fala para os servos e os mestres, né? E por último ele aconselha aqui. A partir, eu ia ler do 13, mas vamos do 10, para a gente entender melhor nessa tarde o que Deus quer tratar conosco. E finalmente, meus irmãos, serdes fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, é de toda a armadura, irmãos, não é a metade. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Porque o diabo é astuto, ele é terrível, só que o Senhor é poderoso, né? Para nos dar vitória debaixo do sangue de Jesus. Então, porque não lutamos contra carne e sangue, mas bem que o diabo usa de vez em quando os irmãos, né? Aqueles que não estão assim, debaixo da mão do Senhor. Uma vida, quando ela não se submete a Deus, irmãos, infelizmente, ela dá muito lugar ao inimigo. Aí aqui diz assim, porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha, para que possais resistir, era o conselho do apóstolo. Para que no dia da tempestade tu fique firme, não desanime, não perca a guerra, é necessário que esteja revestido dessa armadura de Deus, né? Havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estais firmes, tendo cingido os vossos lombos, né? Os lombos, ó, com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Olha que coisa tremenda. Tomando sobre tudo, vou repetir o 16. Tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, irmãos, inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com
toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, por todos os santos. Então não é só por alguns, é por todos. Nosso dever é orar um pelos outros, né? Vigiando. E por mim, que a palavra me seja dada para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente como me convém falar. Quer dizer, é necessário a gente pedir a Deus, né, que Deus nos dê essa autoridade, essa ousadia para falar da palavra dele sem medo, irmãos, não é? E para que o nome do Senhor seja glorificado, proclamado através da nossa vida. Essa era a oração que o apóstolo Paulo também pedia, né, por ele, para que quando ele abrisse a boca, falasse com ousadia. Não é assim que Deus faz? Mas vamos nessa tarde assim rapidamente entender. Deus tem sim uma palavra para nosso coração. E eu já quero nesta tarde assim glorificar o Senhor por tudo, né? Porque o Senhor é bom, irmãos. Em todo tempo o Senhor assim cuida e está com aqueles que confiam nele, né? Eu costumo falar que aqueles que esperam no Senhor não ficam assim decepcionados, porque a misericórdia do Senhor vai além daquilo que a gente pode imaginar. Viu? Então, nessa tarde, o Senhor vai sim aperfeiçoar em tua vida a obra que Ele começou. Viu? Então, descanse nele. Só um momento. Eu vou deixar o mensagem aqui ligado, porque eu vou vendo todas as mensagens. Olha, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém, Marisa. Nessa tarde, irmãos, tem alguns irmãos que eu quero dizer que depois, quando eu terminar a live, eu respondo, viu? Depois a paz do Senhor. Depois que eu terminar a palavra, porque eu não gosto de interromper, viu? A pregação assim da palavra. Tem algumas irmãs já me pedindo oração, mas o Senhor é bom, viu? Daqui a pouco, deixa eu... Ah, tá bom. Então assim, vamos aqui meditar, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estais firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Irmãos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ficou preso, né, em domicílio, com certeza tinha um soldado romano que vigiava a porta, né, que vigiava. E acredito eu que o apóstolo Paulo observou bem como era a armadura dos romanos, né? Que quando você vai estudar essa armadura, você fica maravilhado. Com a forma que era feita, cada parte daquela armadura era para proteger, né, o corpo do soldado romano. É interessante. Aí o apóstolo Paulo faz essa comparação, né, nos incentivando, dizendo, olha, se revestir. Ele faz essa comparação da armadura de Deus com aquela armadura que era usada pelos soldados romanos. A paz, irmã Flor, a paz, Denise. E diz assim, ó, os soldados romanos, eu vou ler aqui para você entender
cada parte daquela armadura, porque aí você vai entender o que o apóstolo Paulo estava nos aconselhando, né? E aconselhando a igreja, ao povo em Éfeso. Os soldados romanos naquela época, eles usavam o cinto, e o cinto ele era essencial, né, para manter as outras peças da armadura no lugar. Então o cinto, não é, era como se fosse ali um meio de sustentar o restante da armadura, né? Aí aqui o apóstolo Paulo estava dizendo o quê? Com o cinto, né? Que o cinto representava assim a verdade, que é o cinto da verdade. Para um soldado romano, o cinto era essencial para manter as outras peças da armadura no lugar. E o significado daquele cinto que o apóstolo Paulo estava aconselhando para a igreja de Éfeso, o significado era que eles deveriam andar sempre na verdade, né? O cinto era essencial para sustentar o restante da armadura. E trazendo esse cinto, o significado desse cinto para nossas vidas no dia de hoje, o apóstolo Paulo estava dizendo àquela igreja que eles deveriam andar sempre na verdade, não é? Porque andar na verdade para que a gente possa assim estar confiante, irmãos, diante do inimigo. Era isso que ele queria dizer. Porque um crente, quando ele anda com a verdade, ele não teme nem as astutas, nem as ciladas do diabo contra a vida dele. Né? Então, o significado daquele cinto, quando até a Bíblia diz, né? Portanto, estás firme dos vossos lombos com a verdade. Então, assim, o cinto era como se sustentasse todo o restante. E o significado daquele cinto, trazendo para o lado espiritual, é que os irmãos deveriam andar sempre na verdade, né? E ele ainda fala assim, ó, deixa eu só lhe explicar como era também o cinto, que a Bíblia diz, quando a gente fala sobre cinto, a gente tem aquela impressão de ser cinto que a gente usa, só que os cintos usados pelos soldados romanos era diferente, porque era um cinto que dele pendiam tiras de couro, né, para proteger a parte inferior do corpo, não é? Então, o significado desse cinto era que os cristãos deveriam andar sempre na verdade, irmãos. Porque um cristão, quando ele é desonesto, ele não pode resistir, né, ao diabo, que é o pai da mentira. Imagine um cristão, não é, que anda assim, fazendo negócios de forma ilícitas, não é? Um cristão que ele nunca segura a palavra que fala, né? A Bíblia diz assim que o nosso falar tem que ser sim, sim ou não, não. Aí imagine alguém que ele nunca fala a verdade, que tudo que sai da boca dele sempre tem uma mentira. Como é que esse cristão tem condições de resistir ao pai da mentira, que é o diabo? Então, o significado desse cinto, né, segundo o apóstolo Paulo, para os irmãos, a igreja de Éfeso, é que os irmãos deveriam andar com esse cinto da verdade. E tem outro significado também muito importante esse cinto, né? Que agora também eu não vou falar para não confundir a cabeça de ninguém, viu? Mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos, a armadura é feita, composta por partes, não é? E uma delas era esse cinto. E como eu estou dizendo, do cinto pendiam umas tiras de couro
que era para proteger a parte inferior do corpo daquele soldado. E o significado, trazendo para os nossos dias de hoje, é que uma das coisas, né, que o cristão deve se revestir é da verdade, irmãos. Andar com honestidade, não é? Falando sempre a verdade. Porque a Bíblia é bem clara quando ela fala que o pai da mentira é Satanás. Aí depois vem a couraça da justiça, que como eu li aqui, portanto, estás firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Aí o que era a couraça? Né? Era uma parte da armadura dos romanos que cobria o peito e protegia os órgãos vitais, não é? Então, aí o que era que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Que a justiça, através de Jesus Cristo, nos permite estar diante dos demônios com coragem e a segurança de que temos a vitória. Irmãos, quando a gente anda assim com essa couraça, né? Cobrir o peito e proteger os órgãos vitais, né? Quais são os órgãos vitais? O coração, não é? Então, a couraça ali na armadura dos soldados romanos era para proteger essa parte. Quando o cristão ele vive assim revestido com essa couraça de Cristo, no coração dele não nasce raiz de amargura, não é? Ele vive assim com coragem e com segurança, confiando que ele vai obter vitória, não é? Porque Deus não permite que nada o atinja, ainda que as flechas venha, né, do inimigo, mas ele está ali protegido. A couraça não permite, né, que Satanás vá lá nos órgãos vitais dele, né? Porque, irmão, se o coração parar, o ser humano morre. Imagine uma flecha, né, no coração dos soldados. Acabou-se. Se a flecha batesse no ombro, no braço, em qualquer lugar, sobrevivia. Mas é como um tiro, né? No coração, acabou-se. E na nossa vida não é diferente. Esses dias eu preguei numa palavra que eu dizia, né, que um irmão machucado é muito difícil de reconquistar. Então guarda, irmão, se reveste nessa tarde com essa couraça da justiça, não é? Pede ao Senhor para guardar esses órgãos vitais, porque Satanás sabe aonde atinge, não é? Para derrubar crente. Satanás sabe aonde toca, não é? Mas o significado era esse, né? O apóstolo Paulo fazendo essa comparação e dizendo, olha, a justiça através de Jesus Cristo nos permite estar firmes diante dos demônios. E ainda por cima com coragem, irmão, e segurança. Porque o crente, quando ele anda revestido, não é, de Cristo, ele anda com coragem, ele anda com segurança, não confiando nele, mas confiando no Senhor. Porque ele tem essa segurança, essa certeza que ele vai obter vitória no final da guerra. Aí depois ele diz assim, vamos ler aqui. Vestido a couraça da justiça e calçados os vossos pés, na preparação do evangelho da paz. Veja que coisa tremenda. Aí aqui, calçados da paz. Como eram os calçados, né, dos soldados romanos? Aí aqui o estudo, né, diz o seguinte, que os sapatos dos soldados romanos tinham um corte elaborado. Então era um sapato muito bem feito, né? E as solas consistiam, escute bem, porque aí você vai entender o significado, né, trazendo para o lado espiritual. As solas, né,
consistia em camadas de metal e couro com pinos que se plantavam no chão e davam estabilidade aos soldados, né? Aí aqui, os nossos calçados da paz nos permite assumir uma postura instável contra o nosso adversário. Eu vou ler para você entender de novo. Não, para você entender melhor, viu? Escute, ó. As solas consistiam em camadas de metal. Imagina como era difícil, né? Alguém assim, eu acho que atirar uma flecha no pé dos soldados. Os pés, geralmente não. O que sustenta o corpo, irmãos? Não é os pés, né? E a Bíblia diz que nesses sapatos dos soldados romanos, além dessas camadas de metal e couro, que couro também é algo difícil de ser rasgado, né? Eles tinham pinos que se plantavam no chão e davam instabilidade aos soldados. Olha, irmãos, coisa terrível é um crente que ele não tem assim ousadia e instabilidade, não é? É um crente assim confuso, ele não sabe se vai, ele não sabe se vem, ele não sabe aonde plantar os pés, não é? Ele não sabe que direção tomar, não é? E quando a gente confia no Senhor, não é? Quando a gente calça esses sapatos, como o apóstolo Paulo estava aqui falando, que também tem muitos significados, viu? Esses calçados aqui, nos vossos pés, na preparação do Evangelho da Paz. Tem diversos significados. Quando fala na preparação, preparação também para propagar o Evangelho, né? Para propagar o nome de Cristo. Então tem diversos significados. Mas eu quero nesta tarde falar sobre instabilidade, né? Também sobre segurança, porque confiar, né, estar revestido dessa armadura de Cristo uma das coisas é ter essa assim, estabilidade, que aonde a gente plantar os nossos pés, o Senhor vai estar lá conosco. E uma das coisas que os sapatos dos soldados romanos faziam era isso, né? Era dar instabilidade a eles ali. Imagine no meio da guerra eles escorregarem. Eu acho que você já comprou algum tipo de sapato ou sandália que com qualquer coisa você foi levado para o chão, não é? Eu já tive sapato assim que eu usei só uma vez. Teve até um dia que eu fui para o médico, quando eu cheguei lá que dei um passo, estava o solado do sapato no chão. E eu fiquei só com a parte de cima. Já comprei calçados também, que assim, em casa, em 2 minutos, enquanto eu não fazia alguma coisa, escorreguei e fui com tudo, né? Mas os sapatos dos soldados romanos tinham pinos. O solado era feito com camadas de metal, irmãos, que aí você vai ver o significado do metal e couro, né? E quer dizer, quando eles se plantavam, né, em um lugar para atirar uma flecha, e os pés é o que sustenta o corpo. Então eles tinham instabilidade para guerrear, para lutar, para soltar uma flecha. Então nessa tarde, assim, pede a Deus isso, né? Instabilidade, assim, confiança, não é? Para tomar, eu vejo assim essa palavra nessa tarde, sabe? Como se o Senhor quisesse que vidas nessa tarde assim se aquietasse, sabe? Assim, descansasse nele, sabe? Tivesse assim uma estabilidade. Irmãos,
finca teus pés, se tu estás assim revestido, né? Calçado com esses sapatos que o Senhor te deu. Então assim, fica quieto, que o Senhor te dará vitória, né? O Senhor te dará estratégia, né? Confia no Senhor. É isso também que eu vejo assim dentro dessa tarde, nessa palavra, com esse, né? Com essa passagem bíblica, que o Senhor vai dar também, né? Vai plantar os pés de alguém no lugar que ele está. E no lugar que ele está, Deus dará vitória a ele, independente da guerra que venha a se levantar, viu? Deus dará instabilidade. Eu vejo assim pessoas com esses sapatos e o Senhor fixando lá na terra, né, sabe? Em um lugar. E vai ter instabilidade. Imagine um soldado tremendo, irmão, né? Para atirar uma flecha, para guerrear. Não é assim? É assim que eu vejo nesta tarde, sabe? E Deus calça, né, os pés, confiança. Não, eu vou ficar aqui, eu vou guerrear, eu vou desbravar essa terra e o Senhor vai me dar vitória. É assim que eu vejo. Só que como eu estou lhe falando, tem diversos significados desta palavra e nesta palavra, né? Se a gente fosse estudar, viu? Só que nessa tarde o que Deus me leva é nessa direção, viu? Para falar de instabilidade. Aí depois ele fala aqui, ó. Meu Deus, mas tá frio, viu? Eu tô com os pés aqui gelados já. Glória a Deus. E calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé. Mas essa parte de escudo é uma coisa tão bonita que se você não parou para estudar, estude a Bíblia, irmãos. Depois vá lá estudar para você ver como era feito esse escudo romano. Aí o apóstolo diz aqui, tomando sobretudo o escudo da fé. Eu quero ser rápida hoje, eu não quero me demorar, viu? Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aí aqui diz o seguinte, né? Que o escudo dos romanos, ele era composto de camadas de peles de animais. Aí, antes de continuar, para aí um minuto e pensa. Quanto tempo uma pele de animal dura para ser assim, para ser desgastada? Imagina aí, uma pele só, né? Tem pessoas que matam, penduram lá e passa um século, né? E ele diz que o escudo dos soldados era composto de camadas, eram várias camadas. Aí vê a estratégia daquele povo. Peles de animais, bronzeadas, né? Quer dizer que eram primeiro secadas no sol e tecidas conjuntamente. Depois eles juntavam uma por uma, tornando-a tão resistente e durável como metal, né? Ainda que leve. Já pensou? Porque o escudo não poderia ser uma arma pesada. Já pensou como é que eles iam lutar com a espada de um lado e segurando o escudo do outro? Mas Deus é fiel, né? E com isso, né, eles mantinham as flechas ardentes longe do soldado, né? Então, o que é que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? Que da mesma forma deve ser o nosso escudo, né? Esse escudo da fé deve nos proteger, irmão, repelindo assim os golpes de Satanás contra a nossa vida, não é? Eu não sei quantas camadas de pele tem o teu escudo, né, nessa tarde. Mas o Senhor nos cobra, né? De certa forma também nesta tarde, não é? Como é que está teu escudo? Né? Como é que está a tua fé?
Porque o escudo aqui servia para isso, para, de um lado, os soldados lutavam e o escudo servia para que as flechas do inimigo não os atingissem, não é? Então, assim, nessa tarde, como é que tem esse escudo? Às vezes tem gente que luta tanto, mas esquece de se proteger e com qualquer coisa cai. Aí a gente olha e diz, mas ela era uma guerreira. Irmãos, eu não sei se travou. A irmã Neide está falando que travou. Para mim aqui está tudo normal. Aleluia. Eu acho então foi o da irmã, né, que travou. Que quando trava aqui, a internet mostra. Mas continuando, não é o que eu estava falando, irmãos. Às vezes a gente olha e diz, né? Vê guerreiros do Senhor caindo, perdendo as batalhas, perdendo as guerras, não é? E a gente diz, mas Senhor, não é? Era um grande homem, uma grande mulher de Deus, e o que aconteceu? Guerreou tanto, não é? Estava revestido com a couraça, né? Talvez estava com esses calçados nos pés, mas esqueceu o escudo. Porque, irmãos, Golias caiu com uma pedra. Não é possível a gente cair também, não? É, viu? Então, assim, se reveste mais de toda a armadura de Deus. Porque às vezes não adianta, às vezes é forte, né, no coração, às vezes é instável, não é? Às vezes é um guerreiro, aí falta o escudo. Porque aí, quando não tem esse escudo da fé, confia no Senhor, né, com tudo que Satanás faz, a pessoa desanima. Uma hora está ali guerreando, aí nas horas que é necessário usar a fé, parece que a fé dele falta e perde a guerra. Mas o que é que eu quero dizer com isso, né? Com essa palavra nessa tarde? Irmãos, às vezes assim, que estão numa guerra, irmão, né? Numa luta e guerreando e caminhando com o Senhor, e às vezes vem uma afronta, vem uma doença, vem uma situação difícil financeira e ele perde a fé, né? Mas é tão forte, estável, lutador. Mas uma situação consegue assim, né, entrar e acabar com tudo aquilo. Então o apóstolo dizia assim, que deveríamos revestir-vos com toda a armadura de Deus. Ele não só estava dizendo aqui, olha, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Era a armadura, e uma armadura ela é composta por diversas partes, como eu estou aqui nessa tarde falando. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, o escudo da fé e falta ainda o capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas nesta tarde eu quero chamar, né, a nossa atenção. Como está teu escudo? Lembra dessa tarde, dessa palavra. Quantas camadas de pele tem no teu escudo? Porque que inteligência, né, dos romanos. Eles deixavam as peles secar, depois juntavam uma por uma, deixando essas peles assim, parecidas com metal. Mas se esse escudo fosse fabricado de metal, o escudo ficaria pesado. Já pensou? E pele é coisa leve. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pele de animal, né? É leve, mas é resistente, irmãos.
assim era o escudo. Então isso também nos ensina, não é? Que o escudo da fé é algo que a gente não vê, porque fé é você crer, é você confiar sem ver, não é? Você confia naquilo que você não está vendo, mas você tem fé. Então nessa tarde assim, confia mais no Senhor, né? Para que os dados de Satanás não tenham poder de destruir, né? Nem de tocar, irmãos, naquilo que é teu. Aí vamos aqui falando do capacete da salvação. Continuando aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E ele ainda dizia assim, com o qual podereis apagar todos os dardos. Não era só alguns, era todos. Então, quando a gente confia, quando a gente tem fé, irmãos, no Senhor, o inimigo não tem poder de tocar, não é? Nem na nossa vida, nem naquilo que é nosso. Porque esse escudo que é Cristo está sempre na nossa frente, nos guardando, nos livrando. Não é? E tomai o capacete da salvação. Aí, o apóstolo Paulo falava aqui, né, que o capacete dos soldados romanos, ele foi projetado para desviar os golpes para a cabeça, enquanto permitia que o soldado mantivesse a visibilidade máxima, né? Então, qual era o significado desse capacete hoje na nossa vida, na questão espiritual, não é? O capacete é proteger as nossas mentes, né? Para que a gente tenha essa mente de Cristo, irmãos. Então, o significado daquele capacete era esse, né? Para que o inimigo também não tivesse poder, né, de tirar a paz, de perturbar. Né? Quantas pessoas assim, nesses últimos dias, a gente escuta e vê, não é? Assim, tanta perturbação na mente, né? É como se o inimigo dominasse assim a mente, de tal forma que a gente vê pessoas assim sendo levadas, né, para uma depressão, pensamentos de morte, de suicídio, né? E o conselho do apóstolo Paulo era esse, o capacete da salvação. Porque Cristo é o único que tem poder, irmãos, para salvar, para libertar, para livrar. Então, nesta tarde, se algo tem te feito perder a paz, né, tem tirado teu sono, se nessa tarde assim tu estás assim, Senhor, minha mente está perturbada, eu não consigo me aquietar, eu não consigo descansar, né? Se há preocupação, coloque esse capacete, né, da salvação que é Cristo. Para que o Senhor te livre do mal, te guarde, né? Guarde a tua mente. Que tu nessa tarde possa elevar teus pensamentos ao céu, de onde vem teu socorro. Se reveste nessa tarde, irmãos, com esse capacete. Amém, irmã Aline. Glória a Deus. E era esse o significado que o apóstolo Paulo estava dando, né? Ensinando a igreja de Éfeso. E que hoje essa lição fica para a nossa vida, não é? Pede ao Senhor nesta tarde, Senhor, reveste, me cobre aqui, olha, cobre minha cabeça com esse capacete. Era também uma forma que os romanos tinham, né? Aquele capacete
de fazer com que os golpes, né, do inimigo viessem e eles tivessem a oportunidade de guerrear com as espadas. Era também uma estratégia. O capacete deles era usado também como para chamar a atenção dos inimigos. Eu li uma parte aqui que eu achei interessante, que os estudos, né, quando explica sobre esse capacete aqui dos romanos, ele diz que aquele capacete, né, dos soldados romanos, ele fazia os soldados parecer mais altos, né? Mesmo eles tendo uma estatura pequena, mas o capacete, o inimigo olhava e achava que eles eram mais altos. Então, o capacete, além de proteger a cabeça, né, fazia parecer que eles eram mais altos e assim imponente, né? Dava essa impressão. O inimigo olhava e via como se eles fossem um gigante, né? E assim são os crentes, né? Que a mente deles pertence a Cristo, né? Então, nessa tarde, diz: Senhor, coloca esse capacete aqui da salvação, né? Para que o inimigo olhe, e ainda que eu não seja, mas ele pense que eu sou alguma coisa. Eu sou pequeno, Senhor, mas que o capacete me faça parecer grande diante do inimigo, não é? E ele pense 2, 3, 4 vezes antes de vir guerrear contra a minha vida. Então eu creio que era assim, né, que acontecia com os inimigos daquele exército romano, não é? Eles olhavam e viam, né, tinham a impressão, além de serem mais altos do que o que era, eles tinham a aparência de ser imponente, algo que causa medo, que causa temor, né? Então, que nessa tarde o Senhor nos ajude, né? Que esse capacete, como eu estou dizendo, ainda que a gente não seja grande, nem imponente, porque o imponente é Deus, mas que o inimigo bata em retirada, né? Das nossas vidas, daquilo que é nosso, irmãos. Que o sangue de Jesus nesta tarde assim nos guarde, nos cubra, né? Nos dê força, autoridade, confiança, né? Que esse escudo esteja assim na nossa frente, destruindo todos os dados inflamados do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa, né, contra a nossa família, porque o Senhor é bom e fiel. E assim, cada dia que passa, eu aprendo mais com o Senhor, você aprende mais com o Senhor, né? E Ele é fiel. Que Deus nesta tarde tire também todo o pensamento de derrota, não, você vai conseguir, te reveste. Uma das coisas que eu observo, que eu percebo, é que quando a gente está com essa armadura do Senhor, a gente tem, olha, estabilidade, a gente tem segurança, a gente tem ousadia. Ainda que alguém olhe e diga assim: a irmã Edna não pode nada, mas a irmã Edna confia que o Senhor pode por ela. Então é isso que a armadura do Senhor faz em nossa vida. A gente não tem, mas Deus nos dá. E era isso que o apóstolo Paulo queria, né? Que a igreja em Éfeso entendesse, né? A gente não é, irmão, mas Deus é, né? O cinto da verdade, né? Andar com verdade, com justiça, a couraça da justiça, não é? Que tinha o poder de proteger os órgãos, o coração, o calçado, o escudo da fé, o capacete da salvação. Aí depois vem por último, e a gente vai concluir, a espada do Espírito, né? Que deixa eu concluir aqui o versículo, que diz assim: e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então o apóstolo Paulo, por último, se referia à palavra do Senhor, que é a espada,
Ele compara a espada dos romanos com a palavra, né? O mundo guerreia com armas e a gente com a palavra do Senhor. Não é? É como se eu visse nesta tarde os soldados lutando e a gente também com ela, com a Bíblia, não é, que é a boca do Senhor falando conosco. Ela nos dá autoridade, nos dá poder sobre as astutas ciladas do inimigo, não é? É a palavra do Senhor, não somos nós, é ela, é a espada. Então aprende a manejá-la bem, para que assim Deus te dê vitória em todas as tuas guerras, né? Quando eu comecei hoje a falar sobre aperfeiçoar a obra, irmãos, porque eu creio assim, que o Senhor já começou a obra em nossa vida e Ele vai aperfeiçoar, né, aquilo que Ele começou em nós. Mas nesta tarde, aprende a manusear bem tua espada, né? Para que os inimigos, né, que têm assim aparecido em tua frente, né, pelo manusear bem da espada, tu consiga vencê-los. E o apóstolo falava aqui, ó, vamos encerrar, dizendo assim, como era a espada? Vê como era a espada dos romanos. A espada do soldado romano era uma arma feroz. Eu acho que de todas as partes, eu acho, que de todas as partes da armadura dos soldados romanos, a arma mais poderosa e a principal arma é a espada. Porque eu acredito que podia faltar o capacete, a couraça, o cinto, mas não podia faltar a espada. Porque sem a espada, mesmo estando com todo o resto, eles não tinham como guerrear contra o inimigo. Entenda nesta tarde o que Deus está falando conosco, através dessa palavra, viu? Assim, é necessário ter tudo, mas sem a palavra, que é a espada, tem guerra que você não vai vencer, não é? Mas por que, irmã Edna? Porque às vezes a gente não tem tanta fé, às vezes a gente é uma pessoa indecisa, não é? Não tem ousadia, mas a gente tem a palavra guardada no nosso coração. Então pode faltar tudo, irmão, só não pode faltar a palavra, que é a espada. E ele dizia aqui, ó, mas está frio aqui, glória a Deus. A espada do soldado romano era uma arma feroz, era curta, veja, era curta, leve, bem equilibrada, afiada e mortal. Assim é a palavra do Senhor, não é? Curta, leve, equilibrada, afiada e mortal. Assim é a palavra do Senhor, né? Quando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é declarada em fé, torna-se uma arma terrível para o reino das trevas, irmão. Vê que coisa extraordinária. Era o que o apóstolo Paulo estava ensinando. Então, nessa tarde, você pode até dizer assim, mas irmã Edna, né? Tô com um calçado, tô com a couraça, tô com o escudo, mas está faltando a espada. Então, está faltando o principal, que é a palavra do Senhor. É como eu te disse, irmãos, é a palavra que quando ela é declarada em fé, ela é como uma arma terrível. Eu não sei qual é a arma assim mais poderosa que tem na terra, não sei, né? Eu não sei. Mas ainda não pode ser comparada à espada do Senhor, né? Se juntasse todas as armas com um poder de fogo altíssimo, ainda não tem o poder que essa palavra, que essa espada tem. E o apóstolo Paulo comparava, né, a espada, aquela armadura, com a palavra do Senhor. Então você nessa tarde, como eu te disse, né, você pode até estar aí dizendo assim, irmã Edna, na armadura, irmãos, pode faltar qualquer parte, só não pode a espada. Imagina tu na guerra. Porque eu acredito assim, que isso acontecia com os soldados no meio da guerra, de perder o capacete, de ficar sem a couraça, de ficar sem o cinto, de perder até o calçado.
Mas se ele perdesse a espada, como é que ele ia guerrear? Não é? Poderia até perder o escudo, porque tem hora que a gente está assim, procurando fé, esperança, força, confiança sem encontrar no Senhor. Só não pode perder a espada, não é? Então, nessa tarde, assim, de Jesus, guarda essa palavra em teu coração, porque Deus, ele é fiel e bom, viu? E operando ele, ninguém pode impedir, né? Ninguém pode impedir. É por isso, irmãos, que o crente, ele tem obrigação de conhecer a palavra do Senhor. Eu acho, me perdoe, mas eu acho inaceitável um crente que não conhece a Bíblia. Eu vou ainda perdoar os que estão começando na fé agora. Mas um crente que já está há 8, 5, 6 anos, abrir a boca e dizer que nunca leu a Bíblia, faz vergonha, fique calado. Não fale isso não, porque faz vergonha. Porque eu vim de um tempo que, para mim, os bons costumes não acabaram. Mas meu pastor nos ensinava mesmo, pegava no nosso pé para ler a Bíblia. Começou o ano, começava a leitura da Bíblia. E era vergonhoso para mim chegar no fim do ano e eu não ter conseguido concluir a leitura da Bíblia. Então você pega um livro humano, aí você lê em um mês, 15 dias, uma semana. Né? E tem crente que tem meu Deus, livros da Bíblia, como o de Filemão, que é tão pequeno que você lê em uma noite, não é? Livros que, meu Deus, então assim, não dê desculpa. Sabe por que você está perdendo algumas guerras? Porque você não sabe como manusear essa espada, viu? Pode até estar revestido orando, mas não sabe. Não sabe. Sabe por que muitos não sabem orar, irmãos? Porque não sabem manusear a espada. Sabe por que alguns têm perdido tantas guerras? Porque não sabem manusear a espada. Não sabe, não sabe. Tem vidas que não sabem nem fazer uma oração dentro, usando a espada. Sabe por que é que eu oro hoje, dizendo assim, Senhor, lembra-te de mim, porque eu lembro que Deus disse que lembrou-se de Noé. Sabe? Aí quando mas Senhor, o Senhor não lembrou de Noé? Noé mandou pomba, mandou corvo e nada. E teve uma hora que o Senhor afastou as águas, pois afasta as águas da minha vida. É assim que eu oro, irmãos. Quando eu vejo Deus falando lá com Sara, já com a idade avançada, né? Aí eu, mas Senhor, o Senhor não abriu a madre de Sara já com tal idade, então abra a minha. Então é assim que eu oro, com autoridade, manuseando a espada. Aprende nesta tarde. Porque a Bíblia diz também que os celeiros do Senhor estão cheios. A Bíblia nos ensina que o servo dele não pode mendigar um pão. Então profetiza dentro da tua casa. Mostra a ele, Senhor. Não é o Senhor que fala? Porque a Bíblia diz que ele tem compromisso com a palavra dele. Então nessa tarde usa a espada. Né? Talvez tudo isso que eu falei foi para te dizer isso, né? Que o Senhor quer que você nesta tarde aprenda. O Senhor vai aperfeiçoar a obra que Ele começou em tua vida. Ele vai aperfeiçoar. Mas aprende a manusear, a lidar com a espada, né? Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em tua vida e que que você obtenha vitória, né? Só um minuto. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é bom. Estou só voltando aqui. É o intuito do apóstolo Paulo, né?
incentivar, ensinar, mostrar que o povo precisava estar revestido dessa armadura de Deus. E nessa tarde o Senhor quer te revestir, não é? Nesta tarde eu vejo, olha, dentro dessa palavra que eu preguei nessa tarde, mas sabe como é que eu vejo nessa tarde? O Senhor quer que alguém ande com a verdade, né? O cinto da verdade. Nesta tarde, Deus quer que alguém comece, sabe? A não permitir que algo entre dentro do seu coração. O Senhor quer arrancar toda a raiz da amargura, porque é para isso que servia, né, a couraça da justiça, para guardar, para livrar, né, para proteger os órgãos vitais ali nos soldados, né, romanos. O calçado da paz era para dar instabilidade. Então Deus quer que alguém aprenda a ter estabilidade, a confiar, a ter segurança nele. Cadê? O vento tinha, viu? O escudo da fé, para que toda flecha de Satanás não te derrube, irmão. Né? Para que com o escudo tu consiga, né, derrubar. Não, mas o inimigo está dizendo que tu não vai vencer. Mas Jesus disse que ia te dar vitória. Então o que importa é que o Senhor falou. Então, nessa tarde, pega esse escudo, né? Junta aí as peles de animais, né? E forma esse escudo resistente, para que aquilo que Satanás tem feito, investido, arquitetado, não tenha poder de tocar no teu lar, não tenha poder de tocar nos teus filhos, não tenha poder de tocar na tua família, não tenha poder de tocar nos teus negócios. Aí depois a Bíblia diz que vem o capacete da salvação. Uma mente perturbada é complicado, não é? Uma mente que não tem paz, que não consegue dormir, que não consegue descansar. Então, nessa tarde, Senhor, olha, bota esse capacete para proteger minha mente, proteger minha cabeça, não é? Em nome de Jesus. Aí depois o apóstolo Paulo falava sobre a espada, que foi o que eu estava acabando de falar. Aprende a manusear, né, bem esta espada. Sabe por que a irmã Edna não tem perdido guerras? Não é? Porque nos momentos mais complicados eu lembro dessa palavra. Quantos dias, meu Deus, quantos dias eu já fui orar e disse, Senhor, mas tua palavra nos ensina assim. É o Senhor que fala isso. Aí tem hora que Deus lembra, irmãos. Eu agora me veio essa palavra agora também no meu coração, sobre a mulher de Ló, né? Que Deus nos ensina a não olhar para trás. Então a palavra ela tem resposta para tudo, não é? Confia